Pai Celestial, nós todos reconhecemos juntos que sem a Tua presença nós não vamos a lugar nenhum. O importante é o Senhor conosco. Mas o que nos alegra é a Sua promessa. O Senhor disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso, Senhor, nossa alma se regozija em Ti, porque nós Te adoramos na beleza da Tua santidade, para dizer que Tu és tão maravilhoso, para expressar o que sentimos, a nossa gratidão, o nosso relacionamento contigo. Quando dizemos assim, nós expressamos que é tão bom, nos sentimos tão bem, por isso que nos sentimos bem neste lugar quando chegamos. E porque aqui podemos desfrutar de Sua presença. E sem ela, meu Deus, o que seria de nós? Aonde estaríamos e onde iríamos se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado? Como o salmista Davi expressou: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora, diga Israel, o nosso inimigo nos teria engolido vivo. Mas é a presença do Senhor que nos defende, é a presença do Senhor que nos dirige, é a presença do Senhor que nos move. Por isso Te adoramos, Senhor, e Te bendizemos e pedimos: continue conosco, continue nos dirigindo, continue na nossa frente, continue, Senhor, fazendo a obra que o Senhor determinou para a nossa vida, Senhor. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória seja dada ao Seu nome para sempre, para sempre, para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. E sabemos que é por isso que os discípulos descansavam, porque estavam com Ele. E tudo que era para ser resolvido, Ele resolvia. Não é verdade? E Ele na nossa frente, Ele dirige tudo, resolve tudo, e nós nos sentimos bem. Não é verdade? Então tá, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler o livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo,
para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Versículo 8, todos juntos. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que então farás prosperar o teu caminho e será. Amém. Versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Podemos sentar, eu gosto de ver vocês, porque vocês são um povo animado com a palavra. Isso significa que a palavra, ela faz efeito. Amém? Glória a Deus. Não foi por acaso que Deus escolheu Josué. E não foi por acaso que Deus te escolheu também. Amém? A liderança de Josué, ela está registrada de Êxodo capítulo 3 até Deuteronômio 34. Então, olha só, a extensão do registro da liderança que Moisés exerceu, certo? Moisés. Então, junto com Moisés estava aquele servo Josué. Você sabe que Deus não escolhe as coisas de qualquer maneira. Deus tem um propósito. Vocês que estão sendo batizados esta manhã, vocês colocam uma coisa em suas mentes. Isto aí não é obra de homem. Ninguém pode fazer isto. Só existe um que pode fazer isto, é Deus. Certo? Porque você não vê ninguém insistindo ou dizendo, você tem que fazer. Eu quero explicar uma coisa para vocês esta manhã, que é muito importante vocês saberem. Nosso relacionamento com Deus, ele começa antes da fundação do mundo. Certo? Gravem bem isto. Antes da fundação deste mundo, Deus já sabia quem seria vocês. Certo? Amém? Vou mostrar na Escritura que todos nós conhecemos, que como é aquele texto que diz, Jó capítulo 38, está em Jó capítulo 38, porque Jó estava passando por momentos difíceis, uma prova muito dura, muito embora ele fosse um servo fiel, obediente e temente a Deus, e ele não sabia por que estava acontecendo aquilo com ele. E ele perguntava por quê, mas por quê, Jó 38, mas por quê, por que está assim, por que perdi meus filhos, por quê, ele só perguntava por quê, porque não estava entendendo, porque existe uma guerra no mundo espiritual que a gente não vê, é invisível, não é? Invisível, você não sabe, mas você está trilhando nesse caminho, você meu irmão, você minha irmã que está aqui, você está trilhando nesse caminho, mas uma guerra está estabelecida. Verdade? Quem é essa guerra? Eu preguei sábado passado, nossa guerra é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade, é tudo isso que nós estamos lutando, não é físico, nós não estamos vendo, é algo no mundo espiritual, é uma guerra terrível, porque você passou para o lado de Jesus Cristo. Você passou para o lado de Deus, você passou para o lado da palavra, você passou para o lado do Espírito Santo, você deixou o diabo para o outro lado lá. Você acha que ele ficou satisfeito de perder você? Ele agia na sua vida. Eu vou dizer para você o que acontecia quando você bebia, quando você fumava. Eu vou mostrar.
Depois deste texto eu vou mostrar. Aí, quando o Jó estava preocupado, Deus chamou ele e disse assim: depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Porque Deus é espírito, ele não vai aparecer num corpo, ele é um espírito, então ele tinha que aparecer. Então ele apareceu na forma de um redemoinho para Jó e começou a falar com Jó e disse, vamos ver o que ele disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei e tu me responderás. Eu não queria estar nessa escola de Deus, ele o professor e eu o aluno. Se já tem testes difíceis de matemática aqui, que a gente já fica batendo a cabeça com o professor daqui, imagine Deus, o professor, e eu, o aluno, sentado na cadeira. Porque as perguntas eram difíceis. A primeira pergunta que Deus fez para ele disse: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Olha só que pergunta. Como é que Jó ia saber? Onde tu estavas quando eu estava começando a fazer a terra e fundar? Faze-me saber se tu tens inteligência. Tu perguntava até agora sou eu que estou perguntando. Deus estava fazendo isso. Mas Deus estava ensinando uma coisa tremenda para nós. Quem lhe pôs as medidas, se tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Versículo 6. Sobre quem estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Aí vem o versículo 7, que é a maior revelação que nós temos. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Tem filho de Deus aqui esta manhã? Tem filho de Deus aqui esta manhã? Então, quando Deus estava fundando a terra, você estava em algum lugar, cantando e louvando a Deus. Ora, se Jó não estivesse lá, como é que Deus vai fazer uma pergunta dessa? Deus não é um professor qualquer, ele é muito inteligente, sábio. Ele é a inteligência e a sabedoria. E ele estava dizendo que Jó estava em algum lugar. Agora, se Jó estava lá, eu estava lá também. Você estava lá também. Então é isso que eu quero que vocês saibam. Eu não estava só com Jó lá louvando a Deus, mas eu estava, depois que ele criou, eu estava em cada lugar. Eu estava com Noé pregando em cima daquele monte, a palavra, a mensagem da hora, eu estava lá. Quando Moisés estava tirando os filhos do Egito, eu estava lá junto com ele em algum lugar. Deus é tão tremendo que ele é diferente da gente. Ele disse que Levi pagava dízimos no lombo de Abraão. Deus não disse isso? Paulo não fala disso nas suas epístolas? Levi pagava os dízimos no lombo de Abraão. Ora, quem era Abraão para Levi? Vamos contar. Tinha Abraão, depois veio Isaac, depois veio Jacó, e depois que veio Levi. Então o que Levi era para Abraão? Era bisavô? Hein? Olha, filho, neto, bisneto. Então ele era bisavô de Levi. Como é que Levi já estava pagando os dízimos no lombo de Abraão? Olha como Deus te viu antes mesmo do que você imagina. Então, para começar, ocorreu algo extraordinário. Deus teve que guardar a tua genealogia. Deus teve que cuidar do teu avô lá direitinho. Deus teve que cuidar do teu bisavô, do tataravô, aí veio no avô, teve que cuidar do teu pai, porque tinha que chegar em você, que ia conhecer a sua mensagem e ia servir a ele. Então muitas coisas tiveram que acontecer, ele teve que guardar o teu avô para não morrer, o teu bisavô para não morrer, ele teve que guardar, senão você não vinha. Como é que você ia nascer? Mas ele já via você já estava nele. Porque ele já vinha acompanhando você em cada passo dessa escritura, você estava lá. Você estava naquele ladrão lá na cruz, lá do lado direito. Você não estava do lado esquerdo zombando, você estava dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Você estava ali, era você lá. Isso é mensagem da hora. O profeta não diz que ele estava lá no início
quando estavam fundando lá os Estados Unidos, brigando lá naquelas guerras, ele disse, eu estava lá, naqueles generais que estavam ali, eu estava lá, porque eu era aquilo, porque eu sou um cidadão americano. Ele está pregando isso natural, mas tipificando o espiritual. Ele diz, eu também estava lá com Noé pregando lá. Eu estava lá com Paulo bradando naquelas viagens missionárias. Eu estava lá com Estevão quando ele estava testemunhando ali, sendo apedrejado. Era eu ali junto com ele pregando aquela palavra. Oh, era eu em cada irmão que estava indo naquela fogueira lá. Por isso que hoje eu sou firme, eu sou forte, eu enfrento qualquer coisa, porque eu já estava lá. Por isso que Deus não chama frouxos. Por isso que tem um versículo de Provérbios 24:10 que diz assim: se tu te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força é desse tamaninho. Provérbios 24:10, se não me engano. Ó, preste bem atenção. Se tu te mostrares frouxo, tá aí, ó. No dia da angústia, a tua força é pequena. Então aqui não tem frouxo. Deus não chama frouxo. É por isso que Deus não chama qualquer um para essa mensagem. Ele conhece as estruturas das pessoas. Ele sabe quem você é. Você não chegou aqui para chegar um pouquinho e desistir. Olha, vocês que estão sendo batizados hoje, Deus os chamou não para desistir amanhã. Ele sabe quem é você. Ele sabe que você vai dar conta. É por isso que Ele está te chamando. Pode ser que os outros não achem isso, mas Deus vê isso em você. Louvado seja Deus. Amém. Então, a primeira coisa que Ele vai fazer com vocês, Ele vai trocar o nome de vocês. Vai trocar o nome de vocês. Porque vencedor se troca o nome dele. O nome de Josué não era Josué, certo? Em Êxodo capítulo 13, versículo 8, o nome dele qual era? Era outro, em Êxodo capítulo 13, versículo 8. Como era o nome dele? Oséias. Muito bem, irmão Lauro. Hoje o irmão ali está sozinho ali para fazer todas as coisas, e ele está se virando ali. Então vamos ver se ele encontra Êxodo, capítulo, não, é Números, perdão, é Números 13, versículo 8. Deixa eu ver se eu acho primeiro que ele aqui. Números capítulo 13, versículo 8. 13, versículo 8. Deixa eu ver o que diz. Diz assim: da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Então o nome dele era? Oséias. E Oséias, sabe o que significa o nome Oséias? Salvação. Já é um nome bonito, já significa uma coisa bonita. Oséias. O que é que Oséias significa? Salvação. E ele era da tribo de Efraim. Mas quando chega no versículo, mais adiante, no versículo 16 de Números 13, diz assim: estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou. Não perguntou para ele, o profeta não perguntou para ele se ele queria trocar de nome. Teu nome, a partir de hoje, será Josué. Não é mais Oséias, é Josué. Sabe o que significa Josué? Ele vem da mesma designação hebraica do nome de Jesus, que significa Jeová é salvação. Veja que o nome dele foi, olha só como isso é maravilhoso e tremendo. A designação do nome dele ficou igual do nome de Jesus. Da mesma raiz. Não é profundo isto? Porque tem uma promessa em Apocalipse que diz que ao vencedor será dada uma pedra branca e na pedra um novo nome. Quantos vencedores tem aqui? Então você vai receber uma pedra branca com um novo nome, que somente o dono o conhece. Ora, a ideia de um novo nome é uma ideia familiar. Abrão foi mudado para Abraão. Quem mudou? Deus.
Sarai foi mudado para Sara. Jacó foi mudado para Simão foi mudado para... Você sabe por que Jesus mudou o nome de Simão? Porque Simeão vem da mesma raiz de Saul. Porque ele... Você está entendendo? Vem da mesma raiz. Deus não queria que aquela designação, daquela raiz, daquele nome fosse Simão, porque Saul não deu conta. Ele teve que ser rejeitado do seu ofício, porque ele não deu conta de fazer a vontade de Deus completamente. Olha como Deus é tremendo. Aí ele diz, teu nome é Simão, a partir de hoje tu não serás Simão, mas tu serás chamado Cefas. Nem perguntou se ele queria. Saulo foi mudado para... Porque Saulo vem de Saul também. Saulo. Deus não quis. Porque Paulo, ele não queria um Paulo como Saul. Faz só uma parte da vontade e o restante não faz. Faz a vontade de Deus pela metade. Deus não chama meio cristão. Deus não faz meio cristão. Deus não faz cristão meia boca, que só segue uma parte da Bíblia e a outra não segue. Não, nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para crer em toda a palavra e viver toda a palavra. Por isso que Jesus disse, olhando nos olhos do diabo, nem só de pão viverá mas ele vive de toda palavra que sai da boca de Deus. Agora presta atenção que ele diz, estes nomes ou ocasionaram uma mudança ou foram dados por causa de uma mudança. Quando Deus trocou o nome, foi por causa de uma mudança. Olha como Deus trabalha. Deus não faz coisas em vão. Ele não saiu trocando o nome por acaso. Foi somente depois que Abrão e Sarai tiveram seus nomes mudados pelo Senhor que se tornaram aptos para receber o filho. Enquanto ela era Sarai, enquanto ele era Abrão, não podia vir filho. Teve que ser mudado. Amém? E aquele homem que encontrou com eles no capítulo 18, logo em seguida, ele chegou e perguntou, onde está Sara, tua mulher? Ele não perguntou onde está Sarai. Não é estranho isso? Mas é maravilhoso, porque aquilo identifica que aquele homem que estava naquele corpo de carne era Deus, porque ele tinha acabado de trocar o nome lá atrás. Era Elohim naquele corpo de carne, era Elohim naquele corpo de carne, era Elohim comendo com Abraão, era Elohim comendo coalhada, comendo bolo, comendo churrasco. Isso não te diz alguma coisa boa nesta manhã, para esta era? Veja bem que Deus tem que trocar uma coisa, para que recebamos o filho. Tem que ser trocado. Se não trocar, não recebe. Certo? No caso de Jacó, ele teve que vencer. E depois foi chamado de príncipe. Com quem ele lutou? Meu Deus. Com quem ele lutou? Com Deus. Interessante que Deus é tão tremendo e ele é tão poderoso que ele só podia olhar para o Jacó já caía morto. É ou não é? Ora, a presença dele lá na ilha de Patmos fez João cair como morto. Só a presença. Agora imagina ter que segurar nele e lutar com ele, e ele se deixando lutar. Ele deixou. Vem brigar comigo, Jacó, briga. E lá a noite inteira ainda. E Jacó, pá, e segura, e vai para cá. E ele deixando. Esse Deus é tremendo, né? Ele deixa, porque ele tem desejos. Ele quer fazer uma obra. Ainda se faz de fraco, dizendo, olha rapaz, me larga, porque o dia está amanhecendo e eu preciso ir embora, ninguém podia me ver. E Jacó aproveita e diz, eu não te largo, achando que... Mas quando ele viu que Jacó queria dar uma
nele, ele só tocou na coxa, né? Para poder largar um pouquinho, porque ele estava muito forte ali. Aí ele deixou Jacó vencer. É porque ele deixou. E é assim que Deus te deixa vencer. Quando você luta com Ele, muitas vezes em oração, de noite, de madrugada, Ele está ali, Ele se deixa vencer, porque Ele quer te abençoar. Vamos aqui, senão a gente vai muito longe ali no Jacó, né? No caso de Jacó, ele teve que vencer e depois foi chamado de príncipe. No caso de Simão e Saulo, quando receberam ao Senhor, a mudança veio. E hoje, cada um de nós, crentes verdadeiros, tivemos uma mudança de nome. Nós somos cristãos. Veja bem que nós não somos crentes. Crente é uma coisa, que até o diabo é. Nós somos cristãos. Quando você diz cristão, aconteceu com você a mesma coisa que aconteceu com Josué. Olha a designação da raiz. Josué, Jesus. Quando você diz cristão, é a mesma designação de Cristo. Quer dizer, você é um seguidor de Cristo, da palavra, não de uma religião. Então Deus trocou nome? Trocou. Quando eu vim aqui, o que Ele vai fazer com esses irmãos que vão batizar? Ele vai fazer deles cristãos. Está aqui. Então o nome deles vai ser trocado. É um nome comum a todos nós, mas um dia teremos outra mudança. Com certeza receberemos um novo nome. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Isso é bom para nós? Amém. Deus trocou teu nome? Amém. Você é chamado de outra pessoa agora. E sabe o que é mais interessante que eu quero mostrar para vocês? É que quando você recebe o nome de Jesus nesse batismo, o diabo começa a te respeitar sabendo quem você é. Sabia que o diabo sabe quem tu é? Ele te olha de longe e sabe, e respeita. A Bíblia conta que existia os apóstolos, Pedro, tinha Paulo. O diabo sabia quem era Paulo? Claro que sabia. Tinha até raiva dele. Como tem raiva de você também. Mas a Bíblia conta de um rapaz, de uma família, de um irmão da igreja chamado Seva, na igreja primitiva. O nome dele era Seva. Responda aí. Seva. Certo? Diz a Bíblia em Atos 19, versículo 13. Vou te mostrar como o diabo sabe. 19, versículo 13 de Atos dos Apóstolos. Diz assim: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos. Ó, não se meta se você não dá conta. Eles não eram, mas queriam fazer exorcismo, mas nem crente eram. Ó, invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Oh, meu Deus do céu. Eu vou esconjurar por Jesus a quem o Paulo está pregando lá. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: eu conheço a Jesus. E ele conhece mesmo. E disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Então o diabo te conhece. Se perguntar para ele: tu sabe quem é o Alexandre? Ele disse: eu sei.
Deus não disse para o diabo lá, tu tens andado pela terra, então tu tem observado o meu servo Jó? Tenho, ele sabia quem era Jó. Ninguém engana o diabo não, não se meta a fazer besteira, porque o diabo sabe, ele conhece tudo, ele está te observando e te vendo cada passo que você dá. Ele disse, eu conheço a Jesus, e ele conhece mesmo, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem vocês são, hein? E saltando neles um homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa, arrancou a roupa dele e saíram correndo pelado. Porque foram se meter com uma coisa que eles não entendiam. Mas sabe por que nós estamos felizes? Porque Deus nos deu a comissão sobre espíritos malignos. Marcos 16 tem uma comissão para nós. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Amém. Amém? Amém. Que coisa maravilhosa. Josué, ele era o primogênito de Num, ele era o primeiro filho do irmão Num. Sabia que isso teve influência? Porque nós também pertencemos à Assembleia dos Primogênitos. Amém. Quando Deus te colocou nessa Assembleia, Ele te colocou na Assembleia dos... Você sabia que você faz parte disto? Amém. Está no livro de Hebreus. Se eu não me engano, é o capítulo 13, que Deus nos diz que Ele nos colocou nesta Assembleia dos primogênitos. Não, é capítulo 12, versículo 22. Diz assim para nós: mas chegastes ao monte Sião, Hebreus capítulo 12, versículo 22, a cidade de Deus, do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos nos... E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Amém. Então Josué ele era o primogênito? Amém. Então também eu sou. Amém. Por isso que Deus tem uma afinidade conosco. Você vê que há comparações tremendas na Bíblia, conosco e com a palavra, certo? Amém. Então, se Josué era o primogênito, a vida dele correu risco na época da Páscoa. Porque quando o anjo da morte veio, ele veio para matar os primogênitos. Não veio? Amém. Ele estava lá. Se não segue o que o profeta disse, Moisés, eles tinham morrido. Mas Deus falou com o profeta e disse: mande matar o cordeiro. Comam todo o cordeiro, até a fressura. Come cada um, se não tiver, se for suficiente para uma família, come cada um com seu vizinho. Eu já preguei sobre isso, fala de companheirismo. Você comendo a palavra junto com o seu irmão. Companheirismo. E não pode comer só um pedaço, só o filé do cordeiro. Tem que comer a fressura também do cordeiro. Isso significa que não pode comer só uma parte da palavra que interessa. É toda a palavra. É todo o cordeiro. Não tem esse negócio da gente interpretar e dizer: não, isso era lá para trás.
Isso era para o tempo lá dos antigos, isso era para o tempo do Velho Testamento. Não existe isso. A ordem é comer todo o cordeiro. Não é parte da palavra, não é parte do credo, não é parte que me interessa na religião, é tudo. Amém? Amém? Por isso que nós estamos em toda a palavra, nós estamos em Apocalipse capítulo 10. Amém. Estamos ou não estamos? Amém. Estamos em Apocalipse 10? Você quer ver você em Apocalipse 10, versículo 8. Depois que passa a parte do versículo 10, que é nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar sua trombeta, como ele já tocou, aí vem a sua parte. Qual é a sua parte? Depois que aparece o sétimo anjo, tocando a trombeta, amém? Amém. Desvendando os mistérios, amém. Abrindo os selos, isso foi uma prerrogativa divina. Depois que abre os selos através do sétimo anjo, aí vem a minha parte. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. O livrinho aberto era a revelação dos selos. E eu fui ao anjo. Oh, glória a Deus. Você foi ao anjo. Você veio à mensagem do anjo. Ou não veio? Você não está debaixo desta mensagem do anjo? Fui ao anjo e disse, dá-me o livrinho. E ele disse, toma-o e come. Você não está se alimentando? Não é o maná do céu? Não é a palavra da hora? Toma-o e come, e ele fará amargo ao teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi, e na minha boca era doce como mel, mas havendo comido o meu ventre ficou amargo. Porque na hora de comer é doce, mas na hora de viver... Porque na hora de viver, que é viver essa palavra como ela é. Por isso que tem gente que diz, eu não dou conta, eu não consigo ser dessa maneira, eu não consigo fazer isso tudo, eu não consigo me vestir assim, andar assim, o meu cabelo seja assim. Porque é amargo. Para viver, está aí, na Bíblia. Mas como é que você consegue? Porque não é você. É Deus através de você. É o Espírito Santo através de você, dando vida à palavra, vivendo a palavra. Por isso que a mensagem de Elias provoca estas coisas. Veja como João Batista ele não foi compreendido. Primeiro que ele não saiu de nenhuma escola. Segundo que se vestia esquisito. A comida dele era esquisita. Ele não era identificado pelas vestes, Elias era identificado pelas vestes. O rei Acasias disse, como é que era o homem que encontrou vocês? Não, eu encontrei um homem que era barbudo, mas ele se vestia como uma roupa diferente, com peles de ovelha, e ele tinha uma cinta. Ah, já sei, era o profeta Elias. Aleluia. O mundo tem que conhecer você e saber que você é da palavra, que você é diferente, que você não é igual. João Batista também não se vestia da mesma maneira, da influência? Não era igual? Porque nele estava a unção. E a unção está aqui também. E a comida era diferente. Bom, se for falar nisso, você sabe que a comida é diferente. É esquisita para todo mundo, mas para você é o mel. Na rocha, que você pode lamber e ficar curado. Glória a Deus. Isso é bom? Posso ir mais um pouquinho? Amém? Então você está aqui nesse exército. Eu falei de exército.
Vocês vão entrar num exército violento. E vou dizer logo, não vou nem mentir para vocês. Vocês não foram chamados para um piquenique, não. É para um campo de batalha. Não é, irmã Iva? Verdade. É um campo de batalha. A coisa é fervendo. Você foi chamado para lutar. Contra um inimigo que não dá trégua. Aí você diz, ih, agora eu vou desistir. Não, não desista, porque o capitão está aqui com você. Ele entra com você, ele vai lutar com você, ele peleja por você. Amém? Veja o que diz Êxodo 17. Olha o Josué sendo treinado em Êxodo 17. Você acha que Deus vai chamar de qualquer maneira? Tem que treinar, tem que lutar, tem que batalhar. O diabo se levanta e Deus quer te dar uma vitória, porque eles iam conseguir a vitória, que era a terra prometida. Mas o negócio foi feio no meio do caminho. Certo? Êxodo 17, foi isso que eu disse? Versículo 8. Diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Eles iam caminhando no deserto. Nós temos que chegar na terra prometida, gente. Deus nos prometeu. Lá vem o Amaleque e se atravessa na frente. Sempre o diabo vai se atravessar, porque ele não quer que você chegue na sua terra prometida. Nem vou perguntar para levantar a mão, porque senão não vai todo mundo levantar a mão. Não tem ninguém aqui que não enfrentou essa parada aí. Todo mundo que está aqui passou para esse lado, meu irmão. O Amaleque vai se atravessar. Não é verdade, irmão? Verdade, irmão. Então, pelo que disse Moisés a quem? A Josué: escolhe nos homens e sai e peleja contra Amaleque amanhã. Eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Graças a Deus. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. 11. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque é que prevalecia. Que dureza. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela, e Arão e Hur sustentaram as suas mãos. Um de um lado e outro de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque, e a seu povo a fio da espada. Se for explicar isso, tem uma profunda lição para nós, tremenda. Porque você luta, mas você luta na luz dessa mensagem, da palavra. Você sabe por que eles venceram? Sabe por que Moisés disse isso? Por que fez isso? Porque isso tem tudo a ver conosco. Jesus disse que você vai vencer cada pedacinho do que você tem. Você vai vencer cada demônio do inferno. Sabe como é? É pela revelação que você tem. Ele disse para Pedro: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é essa revelação que tu estás recebendo de quem eu sou para ti, quem sou eu, quem é a minha representação, porque eu já expliquei para vocês que tem um profundo significado nisso aqui. Lembra que eu expliquei? Eu disse que o diabo é enganador. Quando João Batista aparece pregando lá no Rio Jordão, o diabo foi no ouvido de todo mundo e disse: olha, aquele que está lá é o Messias. Ele disse para todo mundo, enganando, que João Batista era o Messias.
Não é a mesma coisa que ele faz, não? Enganando, dizendo que é o Messias. Ele quer enganar. Por isso que os homens foram lá: tu és o Cristo? Não. Não foram perguntar para ele em João capítulo 1: tu és Elias? Não. Então quem tu és? Para que a gente possa dar resposta para aqueles no maná. Ele disse: eu sou a voz que clama no deserto. Ele estava se identificando com a Escritura, porque Deus falou por Isaías 40 que ele seria a voz que clama no deserto. Ele estava se identificando com a Escritura. Mas quando aparece o verdadeiro Cristo, o diabo escondeu, porque ele não quer que saiba, ele não quer contar a verdade. Então Jesus disse: o que é que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? Aí, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és algum dos profetas. Ninguém disse que ele era o Cristo. O diabo escondeu. Jesus coçou a cabeça e disse: é verdade, ele escondeu, ele está mentindo. Mas eu quero saber de vocês aqui que estão perto de mim. O que é que eu sou? Aí o Espírito Santo entra em ação com a revelação e fala na boca de Pedro e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, sim. Jesus sorriu, e quando Deus sorri é porque ele está satisfeito. Bem-aventurado, feliz és tu, Simão. Se Simão é feliz, eu também sou. Aleluia! Porque isso não é carne nem sangue que te revela, isso não se aprende em escola, isso não se aprende em seminário, isso não é curso teológico que ensina, mas é meu Pai que está nos céus, é que te revela isto exatamente agora. Eu digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra, que esta revelação, eu vou edificar a minha igreja. E é a melhor notícia que eu tenho, e o diabo tem que engolir essa aí, e as portas do inferno não prevalecerão, não prevalecerão, não prevalecerão, não prevalecerão contra ela. Por isso que eu estou pronto para dizer para vocês esta manhã como pastor: se prepare, você vai enfrentar problema, mas você não vai perder a batalha, porque está feita a promessa, e a promessa que é feita, Deus, Ele vela por ela para cumprir. Pode o diabo abrir todas as portas do inferno contra a sua vida, mas não vai vencer, porque foi Ele que disse. Se você soubesse a fúria que o diabo tem contra você, ele te matava. Te matava, porque o desejo dele era isso, era acabar contigo. Mas tem um salmo, que eu não sei qual é, que Davi diz assim: se não for ao Senhor ao nosso lado. Você já viu esse salmo? Salmo 124. Aleluia. Salmo 124, versículo 1. Glória a Deus. Aleluia. Se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. 2. Se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Vamos ler o resto, que é tão bonito esse salmo. Então as águas teriam transbordado sobre nós, a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Comece a se alegrar. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor. Onde está o nosso socorro, hein? O nosso socorro está em que fez o céu e a terra.
Louvado seja Deus! Então, onde está o segredo da minha vitória e da sua vitória? É o mesmo de Josué, é a submissão à palavra. Você se submeter à palavra, submeter à palavra, submeter à palavra. Josué 1, versículo 8, é aquele versículo que nós lemos, né? Josué 1, versículo 8, aquele versículo que nós lemos no início, quando nós abrimos esta reunião. O que é que diz lá? Vamos ver, vamos ler de novo, para que isso fique no nosso coração. Josué 1, versículo 8. Deixa eu ver se eu acho aqui. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor: não se aparte da tua boca o livro, antes medita nele. É o que vocês têm que fazer, vocês que vão ser batizados hoje. Colocar uma Bíblia na cabeceira da cama e ler ela. Porque eu vou te dizer, ela é a maior arma que Deus nos deu para acabar com Satanás. Você sabe que Satanás tem medo da Bíblia? Ele não tem medo de outro livrinho que fala de coisa bonita sobre a Bíblia, ele não tem medo, mas da palavra ele tem medo. Jesus venceu Satanás no deserto com a palavra. Ele podia ter dado um raio em cima dele, ele podia ter destruído ele, desfeito ele em pó se ele quisesse, mas ele venceu com a palavra. Amém. Nos mostrando que nós venceremos Satanás com a palavra. Amém. É o que vocês vão vencer daqui para frente. Quanto mais vocês lerem um versículo desta palavra. E tem uma coisa, quando você se ajoelha, eu estou citando palavras de um profeta, quando você se ajoelha, o demônio treme as pernas. Porque ele sabe que quando você se ajoelha diante do seu pai, algo vai acontecer. Louvado seja o seu nome! Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Olha só, para fazer tudo conforme nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho. Aqui está a prosperidade. E então prudentemente te conduzirás. Eu tenho que encerrar com isso, porque cada vez que há um carnaval, eu fico mais preocupado. Certo? Porque essa festa de folia que eles fazem é para adorar a criatura. E deixa o Criador de lado. Eles estão endeusando uma festa. Lá eles estão endeusando as mulheres. Tu vê que todas essas atrizes famosas, elas fazem de tudo para sair lá. Elas querem projeção. É os homens dando honra à criatura, em vez do Criador. E quando eles fazem isso, Deus se aborrece. Deus se aborrece? Amém. Aí se cumpre Romanos capítulo 1, certo? Paulo dizendo, versículo 18, e você vai ver o que é que acontece. Veja o que a Escritura diz. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, quer dizer, eles não possam se desculpar diante de Deus. Por quando, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos
e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou. Sabe por que eles fazem isso? Como agora mais uma vez vão fazer lá, passar esses 3 dias cultuando a criatura. Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia. É Deus que faz isso. Faz eles ficarem cada dia mais sujos e mais imundos. É a Bíblia que diz. Por causa que ele fica aborrecido com essas atitudes. A imundícia para desonrarem o seu corpo entre si. Olha como é Deus que faz isso. Pois mudaram a verdade de Deus e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Eles não estão servindo mais a criatura, servindo as coisas daqui, exaltando as mulheres como deusas em cima dos carros alegóricos. É isso que eles estão fazendo. Pelo que Deus, olha só, por causa disso Deus se aborrece, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Isso está falando de lesbianismo. E semelhantemente também os varões, que é os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha do seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Por isso que tem esse aumento de crimes terríveis, que você diz, não é possível um ser humano fazer isso. É porque Deus é que manda e faz. Vocês agora vão fazer isso. Só porque vocês não querem me honrar, não querem me adorar, vocês querem adorar a criatura, então eu vou fazer isso. Ele é que permite estas coisas. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. Não é isso que está acontecendo? Nos lares, nas casas, nas famílias. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe. Não é o que mais tem por aí? Por que filhos desobedecem a pais e mães? Por que filhos maltratam e até batem pai e mãe? Por causa disso aí. Então a Bíblia tem resposta para tudo. Nécios, infiéis nos contratos, não cumprem seus compromissos. Sem afeição, não tem afeto natural. Irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem, batem palma, defendem aqueles que estão fazendo. Se não retrato no nosso país dessas coisas, o mal está aí, os governos que fizeram coisas erradas, e tem gente defendendo ainda. Defende o que é errado. É a Bíblia se cumprindo ou não é? Por causa destas coisas que estão acontecendo. E eles estão caminhando para o mal. Um juízo está vindo sobre esta nação e sobre este mundo. O mal está já projetado, profetizado e não tem como escapar. Mas Deus está separando um povo que vai escapar de todas estas coisas. Que não vai perecer, que não vai ser condenado. Mas eu vou mostrar para encerrar com o último versículo de João 5:24. Glória a Deus. João 5:24 vai mostrar que eu e você, quando entramos nessa palavra, como você vai entrar hoje através do batismo, você escapa.
João 5, versículo 24. Vamos juntos. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, é o que você está fazendo. Quem ouve a minha palavra, bem forte, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Amém. É aí que eu e você estamos. Como pode ter condenação para você que ouve a palavra e crê? Eles não querem saber, querem adorar mais a criatura do que o Criador. Deixa eles irem, não tem problema. O mal vai só se multiplicando cada vez mais. Mas você vai ficando diferente. Deus vai te preparando. Você anda na contramão do sistema. Irmão Marcial, vem aqui. Glória a Deus. Obrigado, meu Deus. Tudo aqui mesmo. Aleluia. Ele quer falar. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Amém. Desculpe a minha voz. É 15 dias que Satanás jogou nesse corpo velho aqui uma pequena enfermidade, mas ele não abala a minha fé em Deus. Amém. Irmãos, eu senti no coração e não falei nem para minha esposa que eu ia fazer isso. No domingo passado, eu não consegui vir à igreja, eu estava muito mal, com uma intoxicação venenosa. E lá pelas, eu acho que eram 5h30, 6 horas, chegou um casal, ao qual eu nunca havia visto na minha vida, lá em casa. Sentou o senhor assim, na área, a senhora assim, eu assim e a Jéssica assim, a esposa. E Deus me mostrou naquela mulher algo terrível. E quando algo é terrível para uma pessoa, como é que você vai falar para essa pessoa? Eu nunca tinha visto aquela mulher. E eu não sabia mais nem o que falar, porque eles vieram a negócio, mas eu tinha que falar aquilo para aquela mulher. E aí me desceu no coração as palavras do meu amado pastor, Joelson. Não importa a forma com que você vai falar, Deus mandou, fale. Amém? Deus me mostrou que ela tinha um caroço em cada seio e um aqui assim. É difícil de falar, irmão. E eu disse, está lá minha esposa, é verdade ou não é? Eu falei, senhora, a senhora tem um câncer em cada seio e um na garganta. A mulher se apavorou. Eu não tinha outra maneira de falar. Diz ela assim, é verdade. Como é que você sabe? Ela se arrepiou. Eu disse, eu não sei. Eu não sei, mas Deus sabe. Agora Deus me mostrou isso para você, para dizer que Ele é a tua saída. Só Ele é a tua saída. Existe, eu dispense, existe um só Deus, um só batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E há um só caminho para você. Se você crê nisso, se você acredita e confia nisso, eu estou lhe convidando para ir em busca de Cristo. Não vou lhe convidar para uma igreja, para uma denominação. Foi nessas palavras que eu falei. Eu vou lhe convidar para ir em busca de Cristo. Como é que é o nome dela, por gentileza, Jéssica? Patrícia. Então eu peço aos irmãos que orem, porque eu ainda me lembro que eu citei para ela, eu estava muito mal, irmão, muito pior que eu estava hoje, que eu estou hoje, mas é só a carne. Eu me lembro que eu citei para ela o seguinte, que nós estamos em busca da última noiva eleita. Nós precisamos fazer esse trabalho. Deus colocou aquilo no meu coração. Então eu peço aos irmãos que orem, porque eu espero ansiosamente que ela volte. Acredito
do fundo da minha alma, que Deus, ainda falei para a Jéssica o seguinte, que ela ia para Ponta Grossa, se não me engano, é isso? Fazer os exames. Eu disse, ela vai fazer os exames. Vai constar nos exames para ela vir em busca de Deus, mas ela está curada. Amém. Essa é a fé que eu tenho. Entendeu? Essa é a fé que eu tenho, que se Deus me mostrou algo, é porque Ele vai fazer algo. E eu creio que ela é uma eleita. Amém? Peço aos meus amados irmãos, muita oração. Irmãos, eu sou falho, sim. Mas eu acredito que se Deus me trouxe até aqui, é porque um propósito Ele tem comigo. Se Deus me manteve vivo até aqui, por tudo que eu passei, é porque Deus tem algo comigo. E eu sou perseverante. Assim como aquela moça mexicana, aqui na mensagem Perseverança, o irmão Brana diz, que quando o filho dela morreu às 9 horas da manhã, ela poderia ter enterrado o filho dela e ela não enterrou. Ela enrolou o filho dela em um manto com listras azuis e bagunçou toda a arena onde o irmão Brana estava para poder chegar perto do profeta. O profeta conta que ainda ele mandou, se não me engano foi o irmão Mori, orar. E aí Deus tocou nele, não. Deus mostrou a visão da criança. É você, meu profeta. Sorrindo. E ela perseverou até o fim, até que encontrou o mensageiro de Deus. E o seu filho foi ressuscitado. Amém? Essa é a fé que eu tenho. O diabo pode jogar tudo o que ele quiser no meu corpo, mas na minha fé ele não abala. Em nome de Jesus Cristo. Deus vos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar por esta pessoa. Mas antes de uma finalizando, eu quero que vocês que vão batizar agora venham aqui na frente, que eu quero com esta igreja orar por vocês, para que o Senhor sustente a vida de vocês. Diga, venha aqui. Venha aqui. Enquanto isso, vocês venham aqui. A irmã Neuza não veio? Depois ela vem. Tá. Irmã Coleta, abre o microfone aqui. Tá bem, está ligado. Deus continua abençoando cada um de vocês. Amém. Eu quero um breve testemunho, rapidão, para não tomar muito tempo, sobre uma experiência que eu tive essa semana e para concluir, né, hoje. Como o pastor Jorge disse, viemos de um encontro de jejum no domingo à noite. E eu cheguei em casa, comecei remoendo aquilo que Deus trouxe ali, remoendo, engolindo, remoendo. E aí me veio uma pessoa assim, para me orar por ela. E eu comecei a orar, mas essa pessoa não estava lá no jejum. Eu falei, mas quem é essa pessoa? Eu não conhecia. E aí eu comecei a orar por aquela pessoa, orar e pedir a Deus que é aquela pessoa que eu não conhecia. Quando foi na quarta-feira, que o irmão Marcos estava aqui orando, e veio uma pessoa no altar, e aquela pessoa é que estava nas minhas orações, eu não conhecia. E naquele desespero, eu orando, agradecendo a Deus que aquela pessoa estava aqui, que eu tinha visto ela. O irmão Everton veio, e eu ali, né, o irmão Everton veio, e bateu em mim. Eu falei, o que é, né? Aí aquela unção orando, o irmão falou, vai lá e ora pela irmã. E hoje ela está ali, né? E aí ontem, eu orando de novo, pedindo, meu Deus, é aquela irmã, o Senhor mostrou quarta, se for completa para mim isso, que ela vai domingo de manhã, é aquela do canto lá, de lenço. E ela está ali hoje de manhã. E eu queria, depois que o pastor falar aqui, pastor, e o irmão Gui, que eu vi orando para ela. Amém. E eu peço que vocês façam isso, então, para completar. Irmão. Venha, nós vamos orar pela senhora. Essa é a irmã que o irmão Ismael falou para mim. É uma irmã que a irmã Iva está encontrando estes irmãos necessitados
precisando. Irmão Guilherme, vem orar. E o pastor Gelson vai nos ajudar a orar. Quem é Hélio? Hélio? É meu irmão? É seu irmão que está aqui? Não. Está aqui com o pedido. Tá bom. Então tá. Venha aí, irmão Guilherme. Vamos orar. Aí, pastor Joelson, pegue aqui o microfone. Vamos pedir que o Senhor abençoe estes irmãos que vão ser batizados. Que o Senhor sustente a fé deles. E a irmã Patrícia, que é irmã do irmão Douglas, ela está de aniversário hoje também. Quem é? É isso? A mãe, quem é? Ela não está aqui. Como é que é isto? Não entendi, está escrito isso aqui. Mas você não está de aniversário hoje, não? É? De casamento. Então está explicado. Por isso que nós vamos completar a oração também. Não é? Olha que bênção, né? Então, completando o aniversário de casamento, Deus pode restaurar conforme o que ela está fazendo, obediência à palavra, como eu li. Pela obediência de Josué, Deus honrou a fé dele. Amém. Amém? E pode honrar sua fé também e restaurar o que você precisa que seja restaurado. E eu estou te dizendo isso em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é capaz de fazer isso. Vamos orar então, levante sua mão para cá. Querido Deus, o Pai Celeste, aqui estão essas vidas, Senhor, que foi o Senhor que chamou. O Senhor trouxe eles até aqui, Senhor, e eles estão aqui diante do Senhor para receber esse nome que é sobre todo o nome no seu batismo. Então eu peço que o Senhor confirme a obra, Senhor. Eu sei que batalhas vão ser travadas, mas o Senhor ainda continua sendo Deus, que tem segurado cada um dos seus filhos em suas mãos. Então que o Senhor confirme essa obra e venha abençoar grandemente, que ao descer aquelas águas, Senhor, eles venham sentir a tua unção, se encher do teu Espírito Santo para vencer os dias que são maus. E eu creio que tudo, Senhor, se colocará no lugar. O Senhor restaurará todas as coisas, porque foi para isso que essa mensagem veio. Confirme a obra, Pai. Eu os coloco em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Nós oramos também, Senhor. Pai, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, Senhor, para fazer bem mais do que pensamos ou pedimos. Meu Deus, eu coloco a vida, irmão, do seu Zequinha, do irmão Zequinha em Tuas mãos. Tu sabes, Senhor, ele precisa de algo, um toque do Senhor. Eu peço que o Senhor faça isso em nome do Senhor Jesus. Também a irmã Bruna, Senhor. O Senhor sabe e conhece, Senhor, a sua casa, a sua família. O Senhor sabe aqueles problemas ali. E o Senhor é capaz. Ela tem se posicionado por Ti, Senhor. E eu sei que o Senhor fará muito melhor, Senhor, do que peço ou penso. Ajude, Senhor, essa família. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Para a honra e glória do Teu santo nome. Aleluia! Glória ao Senhor. Louvado seja Meu Deus, Tu estás aqui esta manhã. Ajude o Hélio, Senhor, que está de aniversário, que o Senhor faça uma grande obra como um presente para a vida dele de restauração, de libertação, de salvação, de revelação. Tu és Deus que pode fazer a obra nesta vida e neste coração. Nós entregamos esta vida em Tuas mãos. Que o Senhor prossiga conosco neste dia. Tua presença é importante conosco. Sem a Tua presença nós não podemos fazer nada. Caminhe ao nosso lado, pois nós lhe agradecemos em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Se tiver os irmãos para nos acompanharem, vamos até ali, rapidamente, vamos fazer aqui, não é? Vocês vão ali para ajudar, para estar ali presentes, para que esta obra que é pública, não é? Seja confirmada em nome de Jesus. Logo mais estaremos à noite aqui no culto de adoração. Possivelmente o pastor Pisoni estará conosco à noite. Ele vem para falar sobre a viagem da África, mostrar alguns slides. Eu só estou esperando a confirmação dele mesmo. Louvado seja Deus.
Irmão Guilherme, você vai, né? Então já se prepare. Irmão Everton também.